Juízes capítulo 20. Então todos os israelitas de Dan, a Berseba e de Gileade, do outro lado do Jordão, saíram e se reuniram em assembleia diante do Senhor, em Mispa, como se todos estivessem com um só pensamento. Os oficiais de todo o povo das tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus, num total de 400.000 soldados, 300 para a guerra. A notícia da convocação dos soldados israelitas em Mispa chegou logo ao conhecimento da tribo de Benjamim. Os israelitas chamaram o marido da mulher que foi morta e perguntaram: conte-nos como ocorreu essa perversidade. Então o levita, marido da mulher que foi morta, respondeu: eu e minha mulher chegamos de noite em Gibeá, da cidade situada no território de Benjamim, para passar a noite ali. Naquela mesma noite, os homens de Gibeá cercaram a casa em que estávamos, queriam matar-me. Eles abusaram da minha concubina de tal modo que ela morreu. Então cortei o corpo dela e em 12 partes, e mandei as partes a todos os territórios de Israel, porque foi terrível e abominável o crime praticado por aqueles homens. Agora, filhos de Israel, peço que me aconselhem o que fazer nesse caso. Como um só homem, responderam todos: nenhum de nós vai voltar para a sua tenda, nenhum de nós vai voltar para casa. É isto que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorteio de todas as tribos de Israel, levaremos 10 homens de cada 100 e de 100.000 e 1.000 de 10.000 para ficar encarregados da alimentação das tropas, e o restante irá a Gibeá de Benjamim para dar a eles o que merecem pela coisa horrível que fizeram. Assim toda a nação ficou unida como um só homem para esta ação contra aquela cidade. Então as tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim com este recado: vocês têm ideia da coisa horrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem a nós aqueles homens perversos de Gibeá, para que sejam mortos. Assim Israel ficará livre da mancha daquele terrível mal. Mas o povo de Benjamim não quis dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Em vez disso, ajuntaram-se em Gibeá para batalhar contra os israelitas. Naquele dia, convocaram 26.000 soldados, reunidos das várias cidades do território. Eles reforçaram a defesa da cidade de Gibeá, juntando forças contra os 700 melhores soldados daquela cidade. Entre eles existiam 700 homens muito hábeis, eram canhotos e conseguiram atirar com a funda e acertar com precisão num fio de cabelo. O exército formado pelas outras tribos de Israel somava 400.000 homens, armados de espadas, todos eles homens de guerra. Antes de atacar, os israelitas foram a Betel para pedir conselho a Deus. Que tribo irá à frente para lutar contra Benjamim? Perguntaram. É o Senhor, respondeu Judá, irá primeiro. Assim o exército de Israel saiu bem cedo no dia seguinte e armou seu acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para atacar os homens de Benjamim e posicionaram-se contra eles em Gibeá. Mas os benjamitas que defendiam a cidade reagiram, saíram de Gibeá e mataram 22.000 israelitas naquele dia. Mas os israelitas procuraram animar-se novamente, e os soldados colocaram-se em posição de combate novamente, no mesmo lugar do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até anoitecer, e perguntaram: Senhor, devemos continuar lutando contra o nosso irmão Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Então os israelitas voltaram a enfrentar os benjamitas no dia seguinte. Também dessa vez saíram a campo os homens de Benjamim e mataram mais 18.000 homens, todos eles armados com espadas. Então todos os israelitas subiram até Betel e ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas queimadas e ofertas de paz. Os homens de Israel consultaram o Senhor
A arca da aliança do Senhor estava em Betel naqueles dias, e o sacerdote em exército era Finéias, filho de Eleazar, e neto de Arão. Eles perguntaram: devemos sair de novo para guerrear contra o nosso irmão Benjamim, ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão, porque o amanhã eu farei com que vocês vençam. Então o exército de Israel armou emboscadas ao redor de Gibeá. Ao terceiro dia avançaram contra os benjamitas, usando a mesma formação usada nas vezes anteriores. Quando o exército de Benjamim saiu da cidade para o combate, os israelitas bateram em retirada, perseguidos pelos benjamitas. Dessa forma, eles foram sendo levados para longe da cidade. Nessa perseguição, os homens de Benjamim mataram cerca de 30 soldados de Israel, em campo aberto, ao longo da estrada que vai para Betel e na estrada que vai para Gibeá. Enquanto os soldados de Benjamim gritavam: vejam, eles estão sendo derrotados como das outras vezes, os israelitas diziam: vamos fugir e atrair nossos adversários para longe da cidade, para as estradas. Quando as forças de Israel ocuparam suas posições em Baal-Tamar, a emboscada israelita saiu do seu lugar a oeste da planície de Gibeá. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel atacaram Gibeá. A luta foi violenta, entretanto os benjamitas não perceberam que estavam prestes a sofrer uma grande derrota. Então o Senhor derrotou o exército de Benjamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 soldados benjamitas, todos armados de espadas. Então os benjamitas viram que foram derrotados. Eis uma narração resumida da batalha. O exército de Israel bateu em retirada, fugindo dos homens de Benjamim, para dar lugar à emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os soldados que participavam da emboscada avançaram rapidamente na direção de Gibeá. Espalharam-se e mataram todos os moradores da cidade com as suas espadas. O exército israelita e os homens que estavam escondidos e faziam parte da emboscada tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande coluna de fumaça subindo no céu na cidade, então os israelitas que estavam fora se voltariam e atacariam. O exército benjamita já tinha começado a atacar os homens de Israel e matado cerca de 30 israelitas e diziam: nós os derrotamos, como na batalha anterior. Mas quando os benjamitas viram os perseguidos, voltaram para atacar. Olharam para trás e viram a nuvem de fumaça da cidade incendiada. Então os israelitas deram meia volta e os benjamitas ficaram aflitos, pois perceberam a calamidade que vinha sobre eles. Assim fugiram adiante dos israelitas para o deserto, mas foram perseguidos e não conseguiram escapar. Além disso, os homens que faziam parte da emboscada saíram da cidade destruída e foram atacando e matando os fugitivos pelo outro lado. Cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até um lugar a leste de Gibeá. Morreram na batalha daquele dia 18.000 soldados de Benjamim, todos eles soldados valentes. Os restantes fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimon. Mas durante a fuga foram mortos cerca de 5.000 homens ao longo das estradas, e continuando a perseguição ainda foram mortos mais de 2.000 homens até perto de Gidom. Dos homens de Benjamim morreram naquele dia 25.000 valentes soldados que portavam espadas. Porém, 600 homens escaparam para o deserto. Eles conseguiram chegar à rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Então, o exército de Israel voltou ao território de Benjamim e matou todos os que restavam, tanto os homens das cidades quanto os animais e tudo quanto encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades da região que encontraram. Juízes capítulo 21. Os homens de Israel fizeram esta promessa solene em Mispa: nenhum de nós vai deixar suas filhas casarem com homens da tribo de Benjamim. E o povo foi para Betel e ficaram reunidos na presença de Deus até a tarde, e choraram alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, clamaram eles: por que aconteceu isso com Israel?
por que agora ficamos sem uma das tribos de Israel? Na manhã seguinte, levantaram cedo, construíram um altar e nele ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz. E começaram a perguntar uns aos outros: será que alguma tribo de Israel deixou de mandar representantes à assembleia realizada na presença do Senhor em Mispa? Pois naquela ocasião tinha feito um compromisso solene de que seria morto quem não atendesse a convocação diante do Senhor em Mispa. Todos os israelitas estavam profundamente tristes pelo que acontecera aos seus irmãos benjamitas. Hoje foi eliminada uma tribo inteira de Israel, dizia para si mesmos. E como poderemos conseguir esposas para os poucos homens de Benjamim que sobreviveram, visto que tomamos o Senhor por testemunha de que não deixaríamos nossas filhas casarem com eles? Depois perguntaram: qual das tribos de Israel não atendeu a convocação para a reunião feita diante do Senhor em Mispa? E verificaram que da cidade Jabes Gileade ninguém tinha comparecido à assembleia. Ao contarem o povo, descobriram que nenhum dos moradores de Jabes Gileade estava lá. Assim, mandaram para lá 12.000 soldados, dos melhores que tinham. Eles foram com a ordem de matar com a espada todos os moradores de Jabes Gileade, homens, mulheres e crianças. Eles disseram: é isto o que vocês deverão fazer. Destruam completamente todos os homens e todas as mulheres, menos as moças virgens em idade própria para o casamento. Executada a ordem, os soldados encontraram entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens. Elas foram levadas para o acampamento em Siló, em Canaã. Então Israel mandou mensageiros aos homens de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Cumprindo a missão, os mensageiros proclamaram paz aos sobreviventes. Os homens de Benjamim voltaram junto com os mensageiros e 400 deles casaram com as jovens, trazidas de Jabes Gileade. Mas o número delas não foi suficiente para todos os benjamitas. Isto despertou uma vez grande tristeza dos israelitas sobre Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da congregação disseram: que vamos fazer para conseguir esposas para os outros benjamitas? Pois todas as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas. Temos de arranjar uma maneira de resolver isso para evitar que uma tribo inteira desapareça para sempre. Uma coisa não podemos fazer: deixar que nossas filhas casem com eles, porque prometemos isso solenemente na presença do Senhor. Assim, quem romper a promessa estará debaixo da maldição de Deus. Nisso alguém lembrou aos demais da festa anual do Senhor, realizada nos campos de Siló, entre Lebona e Betel, ao longo da margem leste da estrada que vai a Betel. A Siquém então deram a seguinte instrução aos homens de Benjamim: vão e fiquem emboscados nas plantações de uvas. Fiquem atentos quanto às moças de Siló. Saírem, formando as rodas de dança, saiam correndo dos esconderijos, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló, e vão para as terras de Benjamim. E quando os pais e irmãos delas virem apresentar a queixa, nós diremos a eles: por favor, tenham compaixão deles. Na guerra contra Jabes de Gileade não conseguiremos mulheres suficientes para eles, e vocês são inocentes, visto que não deram as suas filhas e eles em casamento. Porque se fizerem isso, estariam condenados. Os benjamitas seguiram a orientação dada e cada um deles raptou uma moça da roda de danças e fugiu com ela para as terras de Benjamim. Ali reedificaram as cidades e moraram nelas. Então os israelitas saíram daquele local e voltaram para casa, cada um para sua tribo, para o seu grupo de famílias e para sua propriedade. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que estava certo.